Eu acho que o cristianismo, justamente, ele se firmou e se consolidou como matriz não só religiosa, mas também cultural de uma parte do mundo, que é o Ocidente, né? E desde o início, quando o cristianismo saiu da sinagoga e teve que elaborar um discurso para dar razão da própria fé, ele teve que dialogar com a cultura local, com o aparelho, o aparato institucional e também teórico, né? Que era o que predominava no mundo greco-romano. Então, o cristianismo se expressou desde o início, né, com as categorias da filosofia grega e tal. E assim, isso configurou essa parte do mundo que a gente chama Ocidente, que depois, na Idade Média, produziu tantas obras-primas de arte, de arquitetura, construiu a universidade. A universidade é um legado. Então, eu acho que isso já é uma contribuição para a humanidade. E eu acho que, durante um certo tempo, isso ficou meio em segundo plano, no sentido de que tem que se trabalhar com as injustiças sociais. Claro que tem, né? Mas não se pode esquecer essa outra parte, né? Que é o diálogo com a cultura. Então, eu acho que Bento XVI legou não só à igreja, mas à humanidade, a importância de se pensar os conteúdos daquilo que se acredita, né? E trabalhar não só com gestos concretos, como dar pão ao faminto, de beber ao sedento, isso é o básico do evangelho, né? Mas também disseminar ideias, né? Formar opinião. Porque hoje, que a gente vive num mundo onde os meios de comunicação são fundamentais, eu acho que a circulação de ideias e a formação de opinião é fundamental, inclusive para a evangelização, né? E eu acho que ele trouxe de volta a importância desse agir, né? Então, acho que ele atuou nesse sentido, né? Assim, a fé, ela mostra um caminho para uma verdade pela qual a razão humana pergunta sem conseguir uma resposta. A fé responde exatamente às mais profundos interesses e perguntas da razão humana. Ratzinger, depois Bento XVI, profundamente abriu caminhos para reencontrarmos de novo uma síntese, crítica sim, mas uma síntese cheia de tensão e de beleza entre a razão e a fé. Esta é uma coisa. Uma segunda coisa sobre Bento, este homem tão sábio, quem não lê nada do que ele escreveu, livros que foram publicados no Brasil também, como Introdução ao Cristianismo, hoje ainda coisa mais moderna, e outros. Quem não lê, evidentemente, só pode repetir slogans, repetir o que outros já falaram. Coisa superficial. Vale a pena ler um pouco. É de uma beleza enorme. Uma fé pura, reta, linguagem simples, transparente. E este homem teve a grandeza, a coragem de reconhecer que suas forças físicas e psíquicas talvez já não estejam à altura das exigências que este trabalho impõe. E teve a nobreza de renunciar, de assumir sua limitação. Com isto, como grandes homens, que nem são da igreja, de falar nesses dias, com isto ele dá um exemplo a muitas pessoas do mundo que não têm esta nobreza, de renunciar quando seria hora. Bom, portanto está aí Dom Homer e Maria Clara, teóloga, falando um pouquinho sobre o legado de Bento XVI. Bom, eles falaram bastante coisa a respeito da fé e razão, né, principalmente nas questões aí que razão, que hoje a humanidade fala que a razão não precisa mais, né, da fé. Também tem a questão da injustiça social que foi abordada aqui por eles. Também a necessidade do diálogo com a cultura, né, nesse mundo hoje de comunicação e tudo mais. Enfim, seriam esses os desafios agora do Papa Francisco, a partir de agora, de iniciar o seu papado? É esse o caminho que ele deve seguir? Como é que se dá isso, padre? O momento que vivemos, que
que as ciências chamam de pós-modernidade, ou contemporaneidade, ou momento de crise, é um momento em que a igreja é chamada sempre a dar razões de sua fé. Nesse sentido, as questões postas à igreja nascente estão presentes ainda hoje. Nós, como cristãos do momento, também temos que dar razões de nossa fé. Achei muito interessante a fala de Maria Clara, porque em todo discurso há uma gramática, em todo discurso cristão, religioso, há uma teologia. Em todo discurso. E no discurso de Bento XVI, a gente percebia que era um homem de reflexão e um homem que dizia, através de seus discursos, reflexões suas, e sem dúvida, e sobretudo por meio de categorias teológicas. Eu achei muito interessante essa observação dela, porque era por meio de categorias teológicas que ele dava razões de nossa fé. Eu achei muito interessante isto. Creio que um dos desafios da igreja de todos os tempos e também do nosso tempo é dar razões de nossa fé em diálogo. As razões da fé podem ser ditas brevemente. A igreja diz uma verdade, isto basta, não está em discussão, não há um contraponto do modo como o outro ouve essa verdade, do modo como ele a entende. O outro é impedido de colocar à própria igreja perguntas que têm a ver com o seu modo de perceber de fora ou de dentro. E as razões que podem ser ditas de uma forma longa, de uma via longa. A igreja vai aprendendo a como dizer o mesmo, isto que a move, isto que é dado como dom é do Espírito, dialogando. Isto que vai assumindo outras maneiras de se dizer para além de uma categoria filosófica ou teológica. Esse diálogo com o presente, que eu acho que é uma exigência da igreja. Dar razões de nossa fé dialogando. Uma outra observação que a Maria Clara fez, que a mim me encantou, é uma observação muito pertinente. Há uma conversão que é pessoal, há outra que é comunitária, há outra conversão que é societária, eu diria. As comunidades onde estão, elas vivem de tal maneira que um bairro, uma cidade, pode perfeitamente ser percebida como expressões, a partir de expressões do cristianismo. Há conversões de países, há conversões culturais. A Maria Clara disse que é importante uma conversão social. É importante que o básico do Evangelho se faça, que os pobres tenham vida digna, que os desnudos possam ter roupa, que os famintos tenham direito a uma boa alimentação. Essa conversão é social. Mas a conversão cultural, que é maior, seria um grande guarda-chuva sobre o qual todos nós estamos. Esta conversão é uma das exigências postas pela igreja, sem dúvida. E que é mais difícil. Né? Que é mais difícil. Que é mais difícil porque uma ideia que surgiu por alguém em casa, ganhou status, passou a ser aderida, é uma ideia num bairro, numa cidade, passou a ser uma ideia cultural e histórica. Vem com o tempo como fazer com que um pensamento que surgiu no século II, III, IV, V, XV, em nosso tempo, ele seja ressignificado. Sem dúvida. Bom, no próximo bloco nós falaremos sobre os desafios a serem enfrentados aí pelo Papa Francisco. Você fica ligado conosco no programa Eclésia. É um rápido intervalo e voltamos já.